Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. A você que acompanha o canal quando está trabalhando, quando vai dormir, quando está cozinhando ou fazendo qualquer coisa, eu agradeço muito pela sua ajuda, agradeço também a todos os que se inscreveram no canal, a você que deixa sempre o seu like. E quero reforçar, por favor, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube ele possa entregar os vídeos do canal para todos os inscritos e também propagar para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Se você visita o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para o YouTube sempre avisar quando tiver vídeos novos aqui. Hoje trago 2 relatos surpreendentes, eu espero que você desfrute e também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desses conteúdos. Dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Olá, me chamo Gaston. Prefiro não mencionar o lugar em que eu vivo. A minha experiência se deu no dia 20 de setembro do ano de 2016. Me lembro porque foi exatamente o dia do meu aniversário. Eu moro em uma fazenda junto com meu pai. Sempre gostei da roça. Não cheguei a ingressar à universidade. Confesso que estudar nunca foi o meu forte. Desde que eu era criança, sempre gostei de acordar bem cedo para ordenhar as vacas, dar comida para os animais, mexer com tratores, etc. Foi muito difícil para mim aprender todas as funções, mas hoje, depois de adulto, virou parte da minha rotina. Nesse dia, eu estava com meu pai verificando quais das cabeças de gado necessitava de vacinação. Assim chamaríamos o veterinário para aplicar as vacinas nos animais restantes. O meu pai se queixava de não estar se sentindo muito bem. Ele sentia fortes dores de cabeça. Eu sugeri que ele procurasse o médico e eu cuidaria do resto. Ele pegou seu cavalo e foi até a sede da fazenda. Depois eu não o vi mais. Calcule que ele foi até a cidade buscar um médico. Existe um detalhe muito importante que eu necessito mencionar, que talvez possa ajudá-lo a entender a experiência que eu tive. Eu sou uma pessoa de 1,70 m, pesando 120 kg, ou seja, eu sou obeso. Eu sempre tive um grande problema com o meu sobrepeso. Devido a isso, realizar tarefas na fazenda sempre me custou esforço físico. Bem, voltando ao ponto, naquele dia meus amigos me escreveram por WhatsApp para me desejar feliz aniversário e combinarmos de fazer uma festa no único restaurante que tinha naquela cidade. Era um restaurante muito bom, por sinal. Faríamos uma comemoração à noite. Em um certo momento eu vi que um objeto luminoso estava caindo do céu e caiu exatamente em um pequeno morro que fica atrás da casa. Era por volta de 1h da tarde. Eu percebi que aquilo caiu violentamente, pois o chão tremeu com o impacto. Porém, estranhamente não fez barulhos, e tampouco eu vi alguma explosão. Eu entrei em uma das caminhonetes que temos e saí acelerando para ver o que era aquilo. Eu imaginei que poderia ser algum avião monomotor de algum fazendeiro vizinho que caiu na fazenda. Talvez se eu estivesse vivo poderia estar precisando de ajuda. Eu subi esse pequeno morro e passei por um caminho de trilha. Quando eu cheguei eu vi algo que eu não sei explicar. Havia um objeto com formato parecido com um cristal, porém não era possível ver o que tinha dentro do mesmo. Era um objeto que parecia ser feito de vidro. Ao seu redor havia bastante fogo devido ao impacto. Era um objeto, até onde eu me lembro, do tamanho de um carro de passeio. Eu só me lembro até esse certo ponto, pois eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava em cima do capô do meu carro. Ao meu redor, eu percebi que os gados estavam agitados e pareciam muito assustados. Eu pensei comigo mesmo que, devido ao cansaço, eu acabei pegando no sono. Aquele misterioso objeto havia desaparecido. Quando eu olhei para o relógio, eu já estava super atrasado para a minha festa de aniversário no restaurante. Já eram 9h da noite. Eu me perguntei como que eu consegui dormir tanto. Eu estava tão apressado que entrei na minha caminhonete e fui para a cidade vizinha sem mesmo tomar banho ou trocar de roupa. O mais estranho foi que nenhum dos meus amigos havia me marcado nas redes sociais ou me chamado para saber o motivo do meu atraso. Quando eu cheguei no restaurante, havia apenas 2 dos meus amigos me esperando, que aqui vou chamá-los de Rafael e Tiago. Eu perguntei a eles onde estava o resto do pessoal. O Rafael me perguntou do que eu estava falando. Eu pensei que eles estavam fazendo algum tipo de brincadeira. Eu sentei e pedi um trago. Depois de uns 30 minutos, ninguém havia chegado. Inclusive o Rafael já estava indo embora. Impaciente, eu lhes perguntei: "Cara, a gente não ia festejar o meu aniversário hoje?" "Do que você está falando?" perguntou o Tiago. "O seu aniversário foi anteontem."
Naquele mesmo instante as coisas começaram a ficar cada vez mais sem nexo. Eu perguntei do que eles estavam falando. Um deles até brincou e me disse que eu estava bebendo demais e deveria deixar de fumar aquela erva. Ainda mais confuso, eu nem me despedi dos meus amigos. Eu saí do restaurante, entrei no meu carro e fui para a casa do meu pai. Importante mencionar que eu vivia com ele há bastante anos, uma vez que minha mãe faleceu há bastante tempo e eu sou filho único. Quando eu cheguei em casa, eu vi meu pai sentado no sofá vendo TV, como sempre faz todas as noites. Me pareceu estranho ele não me perguntar como foi a minha festa de aniversário no restaurante. Eu lhe perguntei como foi no hospital. Meu pai me perguntou o porquê eu estava fazendo aquela pergunta de novo, sendo que 2 dias atrás ele me disse que não era algo grave. Eu fiquei em silêncio e antes que fosse tomar banho, meu pai disse que Patrícia lhe escreveu várias vezes perguntando onde eu estava e como poderia me encontrar. Eu continuei em silêncio. Quando eu revisei as mensagens no meu celular, eu vi que tinha várias mensagens dessa tal Patrícia. Em primeiro lugar, quem era Patrícia? Por que o seu número estava agendado nos meus contatos? Quando eu estava vendo as mensagens, eu percebi um detalhe estranho que só me fez ficar mais confuso. Eu vi no calendário do meu celular que já era o dia 22 de setembro, 2 dias depois do meu aniversário. A minha cabeça começou a doer e meu nariz começou a sangrar. Eu levantei a minha cabeça a fim de parar a hemorragia. Depois eu fui tomar banho e não entendia nada do que estava acontecendo. E ainda não entendo o que aconteceu de fato. Quando eu saí do banheiro, eu deitei na cama e tentei dormir um pouco. Mas várias perguntas surgiram em minha cabeça. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber mudanças físicas no meu corpo. Eu deixei de ir ao restaurante para beber com os meus amigos, pois eu não me sentia bem. E a Patrícia insistia com mensagens e chamadas. Mas que raios estava acontecendo? Eu baixei de peso bem rápido. Eu pesava agora 80 quilos. Minhas roupas estavam folgadas. Eu transpirava muito e começou a crescer pelos no meu tórax e no meu rosto, sendo que nunca havia antes crescido pelos pelo meu corpo. Eu fiquei com bastante medo. Eu fui ao médico e ele me disse que eu estava saudável. Meu pai me comentou que os exercícios, a namorada estavam me fazendo bem e até me comentou que eu estava passando dias demais com ele em sua casa, uma vez que eu já estava morando junto com a Patrícia na cidade. A minha cabeça estava quase explodindo. Aquela situação estava me deixando maluco. Resolvi me encontrar com a Patrícia naquele restaurante. Alguns dos meus amigos estavam lá e ficaram surpresos ao ver como eu tinha mudado fisicamente. Conversei com eles quando apareceu uma linda garota que, ao chegar, me deu um beijo e perguntou por que eu estava tanto tempo fora de casa e só estava na fazenda. Naquele momento eu percebi que aquela garota era a Patrícia. Eu já tinha visto aquela jovem antes, mas eu só a conhecia de vista, pois vivíamos em uma cidade muito pequena. Até onde eu me lembro, o seu pai foi uma vez na minha fazenda. Eu perguntei aos meus amigos sobre a festa de aniversário e eles disseram que eu estava tão bêbado que talvez eu não me lembrava de nada daquela noite. A Patrícia me disse que teve que me levar para casa e eu havia vomitado toda a nossa cama devido a ter bebido demais. A Patrícia estava surpresa também com a mudança na minha aparência física. Ela brincou que nós tínhamos que comprar roupas de um tamanho menor para mim. Enquanto eu estava com ela, eu tentei descobrir quem era ela e por que do nada estávamos juntos ali. Eu pensei que ela estava mentindo ou fazendo algum tipo de gracinha ou brincadeira. Fazia algumas perguntas, tipo de quem não queria nada. Perguntei como nós nos conhecemos e coisas desse tipo. Ela me disse que nos conhecemos quando ela e seu pai foram na minha fazenda comprar algumas cabeças de gado. Eu conversei com ela, pedi o seu número e começamos a namorar. Já estávamos namorando há uns 6 meses e fazia 2 meses que nós estávamos morando juntos. Às vezes eu dormia na fazenda do meu pai para que ele não se sentisse tão sozinho, mas sinceramente eu não consigo me lembrar de nada disso. Eu só me lembro de estar na fazenda no dia do meu aniversário, quando aquele estranho objeto caiu do céu. Eu pesava mais de 80 quilos, desmaiei e acordei em cima do meu carro. Eu percebi também que havia 2 cicatrizes em forma circular em meus ombros e outra debaixo do meu umbigo. Eu passei a ter sonhos estranhos que eu estava em uma sala totalmente branca e iluminada, deitado em uma espécie de maca. Até hoje eu tento entender o que aconteceu. Sinto que não estou vivendo uma vida que seja minha de fato. Talvez eu tenha sido abduzido ou esteja sofrendo algum tipo de falha na realidade. É como se fosse um outro mundo.
Nunca pensei que minha vida pudesse ter uma mudança tão radical desde aquele 20 de setembro de 2016, quando eu completei 28 anos de idade. Sei que talvez algumas pessoas irão me julgar ou me chamar de louco. É uma experiência que nem mesmo eu posso acreditar. Em outras palavras, se não tivesse acontecido comigo, nem mesmo eu acreditaria. Esse é o meu relato, e obrigado por me dar espaço para compartilhar com seus inscritos. Eu me chamo Gilberto. O fato a seguir foi algo que teve consequências traumáticas no ano de 1999. Naquela época eu era caminhoneiro e trabalhava em uma empresa de logística aqui no interior de São Paulo. Eu fazia muitas viagens por todo o país com o meu caminhão. Tive muitas dificuldades e desafios na minha profissão, mas naquele ano as coisas se tornariam ainda mais difíceis. A empresa me encarregou de levar uma carga viva, um termo que usamos quando temos que transportar animais vivos como bois, vacas, porcos, etc. A empresa me mandou para uma fazenda que eles tinham um serviço terceirizado. Encheram a gaiola do caminhão com bois. Eles seriam levados para um abatedouro que ficava a uns 400 quilômetros da cidade. Eu saí dali já de noite. Entrei na estrada escura. Já era bem tarde, não me lembro se era antes ou depois da meia-noite. Teve um momento que eu percebi que os bois atrás da cabine estavam muito agitados e mugiam muito alto. Eu olhei pelo retrovisor e vi quando um animal muito escuro pulou da gaiola dos animais para o mato. Isso com o caminhão em movimento. Eu estava a uns 80 km por hora. Quando eu cheguei no abatedouro, um dos supervisores me chamou e me mostrou algo bizarro dentro da gaiola. Havia um boi que estava morto, mas de uma forma muito estranha que eu nunca tinha visto antes. O animal estava completamente seco por dentro, sem nenhuma gota de sangue em seu corpo. Os seus órgãos foram todos tirados por um único orifício de alguns centímetros de diâmetro. Dava a impressão de que seus órgãos foram sugados por algum tipo de máquina. Eu fiquei em choque ao ver aquilo e comentei que um animal que eu não conseguia identificar subiu em cima da gaiola e provavelmente foi o responsável por aquilo. Na semana seguinte, novamente, eu tive que fazer entrega de bois. Dessa vez a empresa disponibilizou um segurança armado para que eu pudesse estar um pouco mais tranquilo. Era de noite, quando novamente naquele mesmo trecho, os bois começaram a mugir muito alto. Parecia que algo os estava atacando. O segurança pediu para eu encostar o caminhão. Ele desceu com uma espingarda. Eu desci pelo outro lado com um revólver que eu levava para me proteger de assaltantes. Foi quando eu vi algo que até hoje não sai da minha cabeça. Eu vi quando o vulto negro pulou da gaiola entre os bois. Ele deu um pulo por cima do segurança, caiu por trás dele, fugindo para o mato. O segurança tentou atirar, mas a ermo. Nós já não podíamos ver mais o animal. O pior aconteceu quando eu fui até a parte de trás do caminhão. Eu vi entre as patas dos animais um vulto negro que estava abaixado e tentava se esconder entre os bois. Eu não consegui ver o seu formato, pois estava de madrugada, mas eu pude ver os seus olhos sobrenaturais amarelados me encarando. Aquele bicho deu um pulo também. Eu e o segurança vimos que o bicho se movia em uma velocidade absurda. Nós entramos no caminhão e seguimos viagem. Quando chegamos no abatedouro, havia 2 bois sem vidas e mortos na mesma circunstância. Um veterinário foi chamado para investigar o caso. Tanto eu como o segurança relatamos o que vimos. O veterinário disse se tratar de um ataque de onça. Tanto eu como o segurança dissemos que nem aqui e nem na China aquilo era uma onça. O veterinário ignorou nosso depoimento e mesmo assim disse se tratar do ataque de uma onça. Anos depois eu comecei a ver casos muito parecidos com o meu, e tenho certeza que eu presenciei o ataque de um chupa-cabra, e não era somente um, parecia que atacavam em bandos. Enfim, naquele trecho da BR tenho certeza que era o habitat daquelas criaturas misteriosas. Não sei se nos dias de hoje aqueles monstros ainda vagam por ali. Espero que tenham gostado do meu relato. Adeus.